Boa tarde, gente. Eu sou a Juliana da CB Greens. Nós somos uma startup que tem como objetivo democratizar o acesso à cannabis medicinal para todo mundo. A gente vai começar uma live agora. A gente vai conversar com o Dr. Tiago Urquiza, um médico ortopedista, especialista em dor crônica, que vai falar com a gente sobre o tratamento da cannabis medicinal. Eu peço para vocês colocarem o celular, mudar de posição, botar ele deitadinho, para que vocês possam participar e assistir melhor. Eu vou convidar o Dr. Tiago aqui, tá bom? Será que foi? Deixa eu ver. Dr. Tiago, deixa eu ver. Tentar de novo, gente, espera aí. Gente, cadê você? Não. Cadê o Dr. Tiago? Doutor Tiago, vou pedir um favor. Pede para participar, para eu poder te aceitar, que eu achei que tinha ido o convite, mas não foi. Tiago. Convidar. Convidei de novo. Você não está conseguindo me ouvir? Tá ruim o som? Se tiver, eu tiro o microfone. Por favor, me avisem. Doutor Tiago, conseguiu? Deixa eu ver aqui. Aceitar. Pronto. Pronto. Acho que agora foi. Doutor Tiago? Aceitar. Entrar. Ok. Doutor Tiago, não. Ai, gente, que estranho. Estou aceitando ele aqui. Entrar ao vivo. Ok. Por que você não está aí? Ué. Vou tentar mandar de novo, tá? Dá. Mandei. Aqui apareceu para mim dizendo que você não podia participar. Agora foi. Agora foi. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Muito Bom, doutor. obrigado Fala. pelo convite aí, Juliana, para a gente estar expondo um pouco da nossa experiência aí no tratamento da dor crônica, tá? Eu que agradeço. Primeiramente, se apresente, fale um pouco de você, para a gente poder começar a conversar. Tá certo. Juliana, eu sou um médico ortopedista, sou formado pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Fiz medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde também, onde participei da Liga Acadêmica de Dor, né? Então, desde aquela época, eu já vim estudando o tratamento da dor crônica. E depois, há 2 anos, que me interessou mais esse tratamento e a gente começou uma pós-graduação junto com o Dr. Frederico Barra, em Goiânia, e temos, desde então, iniciado a nossa prescrição do cannabis medicinal, né? E, inicialmente, nós fazemos essa prescrição com as medicações que nós temos no mercado, mais comuns de laboratórios reconhecidos, né, que tem reconhecimento da COA, que é um certificado internacional de
de produção do cannabis medicinal, né? E a gente hoje tem uma experiência com um número grande aí de pacientes que vêm usando e vem melhorando a qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala hoje de cannabis medicinal, já entrando um pouquinho no assunto, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o que é a dor crônica, né? O que representa a dor crônica para o paciente, entende? A gente está falando de pacientes com sofrimento, com alterações de comportamento, de depressão, de ansiedade, que não consegue resolver essa dor, e que a gente tem dentro do cannabis medicinal mais um do arsenal enorme que nós temos dentro da farmacologia para o tratamento da dor. Mas não é somente mais um. Talvez é uma revolução que a gente tem desde a época dos opioides, quando foi iniciado os opioides para o uso da dor, desde o início do século passado. Não tínhamos uma medicação tão revolucionária dentro do aspecto bioquímico, farmacológico e também de ação nos receptores de todos o corpo humano, né? E se quiser falar mais alguma coisa, me interromper, tem alguma pergunta? Bom, então já que já entramos no tema, quais os tipos de dor crônica que a cannabis ajuda e melhora na qualidade de vida? E o que eu posso chamar de melhora de qualidade de vida? Então, a dor crônica, ela tem uma definição que seria uma dor prolongada que causa sofrimento no paciente, né? Que causa uma alteração de comportamento. Prolongada, ela pode ser definida por mais de 3 a 6 meses, né, de dor. Uma dor que inicialmente ela pode ter iniciado por conta de alguma lesão, de algum trauma. No meu caso, a gente vê muito paciente pós-trauma, pós-fratura, pós algum dor também músculo-esquelética, né? Mas ela pode vir também de alguma outra patologia, né? Então, eu vi aí que citar o herpes zoster, que é uma dor que pode se tornar crônica também, além de outras patologias que a gente tem também que evolui para dor crônica. Então, paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, de artroplastia e que não resolveu a sua dor, né, de quadril ou de joelho, um paciente que fez uma cirurgia de hérnia de disco e que não resolveram a sua dor. Então, aquela dor que tem vários fatores que são causais dela podem evoluir para uma dor crônica, né? Então, isso daí a gente, definindo a dor, por exemplo, que é uma experiência desagradável emocionalmente, uma experiência desagradável sensitivamente, que leva esse paciente a um sofrimento, uma alteração de comportamento, né? Comportamento, quando a gente fala isso, é alguma alteração, algum distúrbio cognitivo mesmo, uma depressão, uma ansiedade. Então, é aquele paciente que começa a evoluir com uma insônia, por exemplo. E cada vez mais todos esses fatores de alteração cognitiva vão piorando o sofrimento desse paciente. E o interessante do cannabis medicinal é a atuação dele em vários sistemas onde nós temos a descoberta do sistema canabinoide atuando. Então, quando você fala de sistema endocannabinoide, por exemplo, foi descoberto no início dos anos 90, final dos anos 80, o sistema endocannabinoide, nós compreendemos, então, que várias coisas várias alterações biológicas no corpo são por conta desse sistema. Então, pode ter alterações no sono, alterações na ansiedade, na depressão, e que vão ser modulados pelos receptores CB1 e CB2, por exemplo, né? Então, o CB1, que é muito presente no sistema nervoso central, e o CB2
no sistema imunológico, por exemplo. Então, até queda de imunidade, a gente está falando que o sistema endocannabinoide ele atua, né? E a gente tem, dentro desse sistema endocannabinoide, os nossos, assim como você tem o sistema opioide endógeno, vocês têm o sistema endocannabinoide endógeno nosso, que regula sono, ansiedade, depressão, estresse. E hoje a gente sabe que tem medicações que conseguem modular através desses extratos ou desses compostos à base do tetrahidrocannabinol e do canabidiol, que vão estar, ou a associação deles, né, que a gente tem os extratos full espectro, que a associação deles vão estar atuando nesses receptores, melhorando a qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, Juliano, a gente está falando de melhora de sono, melhora da ansiedade, esse paciente voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a produzir, né? Inclusive, a gente pode diminuir até mesmo o tempo de ausência no trabalho com vamos dizer assim, o uso das medicações com base nos canabinoides, tá? Então, tem mais alguma coisa que quer perguntar? Vou deixar você falar um pouquinho. Bom, e efeitos colaterais? Existem, e a gente tem que ter mais estudos sobre isso, inclusive, né? Então, a medicina canábica, né, ou cannabis medicinal, ele ainda é muito recente. Não tem nem 2 anos que tivemos uma publicação da SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que foi feita meta-análises e estudos à base de estudos já existentes, né, revisões sistemáticas, onde eles publicaram várias dessas revisões e dessas meta-análises, onde você tem alguns efeitos colaterais que foram compreendidos a partir de então, né? Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com doenças psíquicas, né? Então, pacientes que têm esquizofrenia, pacientes que têm uma depressão maior, pacientes que têm alguma alteração psíquica importante, a gente tem que ter um cuidado muito maior para o início, inclusive, do tratamento. Hoje, a gente começa, às vezes, considerando o que eu mais uso na minha prática clínica, que é o extrato full espectro de cannabis medicinal, onde você tem ali em torno de 0,3%, 0,7% de THC, porque são os mais eficientes para a dor. Porque a gente tem efeitos que a gente pode depois discorrer mais sobre o efeito entourage, que é um efeito de ação conjunta de todos os canabinoides presentes nesses extratos, mas ao mesmo tempo você pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis pela ativação do próprio THC, por exemplo, que a THC ele é aquele composto que é mais psicoativo, né? Apesar de ser também um dos compostos melhor para o tratamento da dor, né? Porque ele tem uma afinidade maior pelo receptor CB1, que é o receptor que está mais ligado à sensibilização central da dor, né? Então, a gente tem como efeitos colaterais assim comuns, algumas vezes cefaleia, mal-estar, e são poucos os efeitos colaterais se você considerar outras medicações, sonolência ou insônia. Eu já vi os dois, inclusive, tá? O paciente que refere muita sonolência. Esses efeitos colaterais, assim como muitas medicações, eles podem ser temporários. Então, na medida que o paciente vai tendo um pouco mais de tolerância, ele vai diminuindo esses efeitos colaterais. Mas o que a gente faz para dirimir um pouco os efeitos colaterais? Sonolência, cefaleia, mal-estar, algumas vezes insônia. O que a gente pode fazer para esses efeitos colaterais, que são efeitos muito simples, né? Muito mais tranquilos? Esses efeitos
a gente pode iniciar com uma forma mais lenta, até chegar à dose ideal para o tratamento daquela patologia, seja convulsão, os neurologistas utilizam muito no caso das convulsões reentrantes pediátricas, ou para a dor, no meu caso, né, como ortopedista, a gente utiliza para aquelas dores que a gente não consegue tratar com outras medicações, né? Então, esses efeitos colaterais a gente consegue diminuí-los com um aumento bem gradual da dose da medicação, né? Então, às vezes a gente começa com uma gotinha 2 vezes ao dia. A pessoa, às vezes, e vai subindo de 3 em 3 dias ou semanal, depende, o tratamento é um pouco individualizado, né? Outra coisa que é importante a gente saber se essa pessoa já fez uso recreativo ou não e se ela fez o que ela sentiu. Então, a gente poder, né, normalmente, aí por efeitos do THC, né, e em caso de efeitos adversos, a gente pode fazer a troca até da substância. Às vezes, se a gente usa um full espectro, a gente pode usar um CBD isolado, né? Para aqueles pacientes que não se adaptaram ao extrato full espectro que tem todos os compostos canabinoides. Tá? Uma pergunta. Para quem, por exemplo, para um usuário recreativo, como você citou, que você faz essa pergunta, para ele faz diferença? Tem alguma diferença, por exemplo, ele vai tratar uma dor crônica e ele já usa como efeito recreativo, isso estaria alguma interferência no tratamento? Com certeza, né? Com certeza tem. Porque a gente está falando de ação em receptores, né? Uhum. E a pessoa usa, ela está em uso recreativo da substância, na forma inalada, né? Então ela está ocupando esses receptores. Apesar que a gente sabe que o sistema endocannabinoide, que os receptores, eles são produzidos sob demanda, né? Então, mas com certeza essas pessoas vão ter efeitos menos marcantes daquilo que a gente realmente quer e precisa, né? E pode ter alguns efeitos colaterais também. Então, não tenho tanta experiência realmente com pacientes que têm feito uso recreativo. A gente faz muito com pacientes idosos, pacientes que têm dor crônica. Dá um exemplo para você do efeito que a gente tem com a cannabis medicinal. Tem um paciente que está em uso aproximadamente 2 anos, não, 1 ano e meio, foi um dos primeiros pacientes que eu iniciei. E essa paciente, ela tinha feito já artrodese de coluna cervical e depois artrodese de coluna lombar. Seria o tratamento das hérnias discais, né? Uhum. Essa paciente, ela chegou para mim com um nível de dor assim, que a gente coloca um EVN que é a escala visual numérica de 8, em uso de pregabalina, em uso de, acho que era tramadol também. Ela estava em uso de duloxetina, pregabalina, tramadol. Ela chegou a usar metadona, naquele momento não estava usando, mas era uso contínuo mesmo, e com muita dor. Com muita dor, fazia pilates, mesmo com dor ela fazia, porque ela sabia que melhorava um pouquinho, porque sem o pilates a dor dela de 8 ia subia para 10. Era uma pessoa ativa, mas que sofria muito, né? Tinha muito sofrimento. No primeiro frasco que a gente passou, eu já tentei iniciar para ela 5 gotas, 2 vezes ao dia, de um extrato a 79 miligramas por ml de canabidiol e 0,3% de THC. Nesse extrato, ela teve uma melhora da dor, mas começou a ter alguns efeitos colaterais indesejáveis, de mal-estar, de náusea,
né? E aí a gente teve que reduzir para 3 gotas, né? E fiquei ali 30 dias com aquelas 3 gotas 2 vezes ao dia. Foi então que ela voltou já sem sintomas, sem efeitos colaterais, com uma melhora ali de uns 20% da dor dela. Então aí a gente voltou para aquela dose inicial. Então assim, aí a gente vai titulando, né? Então depois eu fui aumentando semanalmente uma gota de 12 em 12 horas até a gente conseguir chegar a 10 gotas de 12 em 12 horas. Perdi o segmento dela um tempo, recentemente ela consultou novamente comigo e a gente conseguiu chegar a um nível de uma dose que ela tem hoje mais de 50% de resolução da dor, né? Então, assim, isso que era uma pessoa que já usou todas as medicações possíveis, inclusive opioides, né? Então, a gente, quando está falando do cannabis medicinal, a gente está falando de um tratamento que talvez seja segunda linha ou terceira linha. A gente não vai iniciar com o cannabis medicinal, os profissionais, já de imediato. Esse paciente a gente vai seguir dentro dos protocolos daquelas medicações já mais consagradas e em caso dessas medicações não chegarem a ter o efeito esperado de restabelecer sua qualidade de vida, de restabelecer a função daquele membro, né? A gente pode ter aí como um arsenal para iniciar. O interessante do cannabis medicinal é que ele tem um efeito multimodal, só por si só. Então, ele vai agir em várias áreas da dor, desde a transdução, da transmissão, até mesmo na percepção do sistema nervoso central e na modulação, né, que existe também do sistema nervoso central no corno posterior da medula. Então, ele vai agir em vários sistemas, né, dentro da dor. A dor, ela, para você ter ideia, um analgésico, ele vai agir mais na transdução, o anti-inflamatório também, na transdução e na transmissão da dor. O opioide é que a gente tem uma transmissão, que você tem uma atuação multimodal também. Só que o opioide, a gente sabe o efeito que nós temos dele de tolerância muito grande e ter que aumentar a dose de uma forma, às vezes, muito grande, causando efeitos colaterais indesejáveis, até mesmo a dependência química, né? Eu não vejo nos pacientes que a gente tem utilizado o perigo da dependência química, e nem nas experiências que a gente tem visto nos artigos científicos, até pelo contrário, né? O Siddhartha Ribeiro, eu vi um vídeo dele essa semana, no que ele dizia que a medicina, né, que a descoberta da cannabis como medicação, ela pode ser comparada à descoberta dos antibióticos, porque como ela abrange, como ela vai fazer a homeostase do corpo, ela vai trabalhar na regulação, ela vai abranger uma série de coisas. Então, você vai ter medicação, você vai ter antibiótico, vários tipos de antibióticos para vários tipos de doenças. Então, por isso que ela serve para muita coisa. Você concorda? Não, eu concordo, até porque foi exatamente isso que eu estava falando um pouquinho antes. A gente está falando de um tratamento multimodal da dor, que é o que é recomendado, né, pela IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, que é você, vamos dizer assim, atacar a dor em várias frentes, né? Então, você, quando inicia um tratamento de dor para um paciente, você vai iniciar para ele um tratamento adjuvante, pegando a escada analgésica da OMS, a gente vai iniciar ali com um adjuvante, primeiro com analgésico, com um opioide fraco, e depois com um adjuvante que pode ser um antidepressivo, um anticonvulsivante, e aí você pode associar às vezes 2 antidepressivos. Então, mas tudo isso a gente está falando de medicações, todos eles vão ter efeitos colaterais e vão ter efeitos em receptores como noradrenalina, como serotonina, podendo, né, ter efeitos adversos
e podem ter também efeitos de tolerância. O que eu acho interessante, talvez isso explicado pela própria bioquímica do sistema endocannabinoide, que eles não são armazenados em vesículas dentro dos axônios, então eles têm uma capacidade de produção sobre demanda, né, dos receptores e desse sistema endocannabinoide, que a gente está falando aí de alguns produtos produzidos pelo próprio organismo, e que a ativação desses receptores faz um turnover de aumento de produção. Então, a gente está falando de uma medicação que vai atuar em vários sistemas, né, dentro do sistema nervoso central e periférico, inclusive. Então, vai atuar na dor aguda como anti-inflamatório. O CB2 ele tem uma ação anti-inflamatória conhecida, né, o receptor CB2. O receptor CB1 já ele tem uma ação mais conhecida na dor crônica mesmo, né? E aí a gente pode ter ação em vários sistemas, inclusive receptores que vão cronificar a dor, como os TRLVP. Esses receptores, eles são receptores que cronificam, que ativam receptores NMDA, que vai levar a um aumento da cronicidade dessa dor. Quando a gente utiliza as medicações à base de cannabis medicinal, a gente dessensibiliza a formação desses receptores, aumentando, então, diminuindo, então, a cronicidade dessa dor, a cronificação dessa dor. E como ele vai atuar em vários sistemas, tanto é que ele está sendo utilizado hoje para várias áreas da medicina, tanto para melhorar insônia, depressão, ansiedade, dependência química, esclerose múltipla, Alzheimer, né? Então essa parte na ação nos núcleos da base que a gente tem, que os receptores também estão sendo encontrados e utilizados para melhorar doenças degenerativas. Então ele tem uma ação também de proteção neuronal, né? Se sabe disso também, que está sendo utilizado. Até a oncologia vem estudando para saber se tem um efeito antitumoral. Então ele tem uma ação em tantos receptores, em tantos locais do sistema nervoso, que a gente pode considerar, eu considero como uma revolução comparada ao uso dos opioides no tratamento da dor. Ele comparou o uso dos antibióticos, né, no tratamento da dor. Mas todos nós estamos corretos, assim, é uma revolução mesmo, só que ainda com pouco estudo ainda. A gente tem que ir com calma para ter estudos conclusivos, né, para a gente se basear em experiências que são realmente em meta-análise, em estudos clínicos randomizados. Isso aí que a gente tem que esperar esses estudos mais conclusivos saírem, mas a gente já vem utilizando com sucesso. Quando você estava contando da sua paciente que você conseguiu diminuir cerca de 50% da dor que ela tinha, e o que para quem tem dor crônica já é uma evolução muito grande, porque você volta a fazer várias outras coisas. As medicações que ela vinha tomando, elas foram diminuídas ou elas se mantiveram? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é uma das primeiras, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas que a gente conversa com o paciente. O paciente está muito ansioso na questão do gasto, né, do custo em relação ao cannabis medicinal, que o custo é alto, né? A gente sabe que os extratos aí vão variar de 400 a 700, 800 reais, às vezes até mais, tratamento por mês, né? E a gente vê a ansiedade do paciente em relação a esses custos, e a ansiedade do paciente também em relação ao que as outras medicações que ele já gasta com elas e que ele já tem efeitos, às vezes, adversos, né, em relação a essas medicações. E uma dos efeitos do uso do extrato de cannabis é a gente poder gradualmente, mas de forma muito gradual mesmo, e tirando as outras medicações, tá? Então, a ansiedade do paciente, a gente
fala isso com os pacientes, e essa paciente, inclusive, gradualmente a gente foi desmamando. Aí ela ainda usa aí 30, mas ela chegou a usar 120 miligramas de duloxetina, 300 miligramas de pré-gabalina. Hoje ela só está com a pré-gabalina ali, em torno de 75 miligramas. Então, parece que, né, já acostumou ali, inclusive, faz um bem para ela. Usava clonazepam e para dormir. Hoje não usa mais, né? O sono está regulado. Então, a gente consegue ir diminuindo, sim, com certeza, essas medicações, até por esse efeito multimodal do cannabis em si, né? Então, a gente tem uma ação em várias áreas do corpo humano que vão diminuindo a necessidade de você utilizar outros analgésicos, outras terapias adjuvantes, né? Isso é muito interessante. Eu assisti uma aula, apesar de que eu sou advogada, eu não sou médica, né? Mas eu sou curiosa. E eu assisti uma aula de uma medicação, um extrato de uma farmacêutica, que era uma aula para médicos, aí tá lá inserido assistindo a aula. E o que eu achei muito interessante foi um geriatra, né? E ele estava explicando na área dele, ele falou assim, gente, olha, uma dose que começa baixa para vocês, para a gente começar alta. Ele já começou explicando a individualização do tratamento, né? E precisa se ter uma paciência também, porque às vezes é um ajuste de dosagem. Ele falou assim, olha, existe muito preconceito em relação ainda ao uso da cannabis como medicação. Então, se o paciente ou a família do paciente é muito resistente à utilização da cannabis como medicação, qualquer coisa que saia, porque quando você entra com uma medicação nova, aí ele explicou que tem uma modificação, enfim. Mas quando alguma coisa sai, a primeira coisa que faz é retirar a cannabis e botar a culpa nela. Assim, mas isso é preconceito. Às vezes você precisa voltar no seu médico, conversar, explicar o que está acontecendo para que faça um ajuste da dose. Porque muitas vezes o ajuste da dose já resolve. Né? Então, ele estava explicando nesse sentido, para conversar. Não se tira a medicação, né? Nem a cannabis, você não tira de uma vez quando você está iniciando um tratamento com ela, e nem as outras medicações também, que também não é porque teve uma melhora que você vai largar o restante do Justamente. tratamento sem o acompanhamento do seu médico, né? Justamente, é essa experiência. E existe essa ansiedade. Há pacientes que, às vezes, por conta própria, tiram as outras medicações, voltam a ter dor e atribui essa falha do tratamento ao cannabis medicinal, né? Mas a gente sabe que, assim como qualquer outra terapia, a diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose, né? Então, se a gente iniciar com uma dose muito alta, topada para um paciente idoso, ele tiver um surto psicótico, tem risco, tá? Existe esse risco. Por isso que a gente, às vezes, quando é o paciente mais idoso, principalmente, que tem uma sensibilidade maior, né, ao produto, a gente inicia, às vezes, com uma gotinha, né, dependendo do percentual, né, uma gota ou duas gotas 2 vezes ao dia, né, que já está bom. E não tiramos de forma alguma as medicações de uso contínuo. Ele vem para acrescentar, até mesmo porque a gente sabe que na maioria dos protocolos, dos guidelines, ele é a terceira linha. Ainda vai se tornando segunda linha, né, em alguns tratamentos. Mas alguns profissionais, já que estão mais avançados nesse estudo, já utilizam, às vezes, de segunda linha. Não de primeira linha, ninguém, mas de segunda linha, porque já tem uma experiência na titulagem, já tem uma experiência em como tratar. E outra coisa importante é que esse paciente ele tenha um livre acesso a você, ter contato, né, poder mandar uma mensagem, livre acesso, às vezes até você
entrar em contato com esse paciente semanalmente para saber, ainda mais no início do uso do produto, para você saber se está tudo ok, se teve algum efeito colateral adverso, se não teve, e se a partir dali a gente pode, até nessa forma à distância, ir aumentando a dose do produto, né? E aumentando gradualmente. Porque para você ter uma melhora, realmente você vai ter que chegar a um efeito terapêutico, você vai ter que chegar a uma dose um pouco mais alta, tá? Então, às vezes, a pessoa já chegou a 5 gotas o medo, a ansiedade é tão grande, não quer passar dali, acha que não resolveu, não vai aumentar mais. A dose tóxica do CBD chega a ser 200 miligramas por dia, uma coisa assim, uma dose mais tóxica. Hoje a gente chega a dose máxima recomendada que a gente tem utilizado é 40 miligramas ao dia. É bem baixo da dose tóxica, né? Então a gente está muito ainda titulando essa dose do CBD, por exemplo, né? Você Então a gente... enxerga, desculpa, você enxerga, já que você está falando de dose mais alta, dose mais baixa, você enxerga a possibilidade de overdose pelo uso da medicação? Não consigo ver essa... até assim, se você comparar com os opioides, um dos produtos que tem sido utilizado nos Estados Unidos para controle da epidemia de morte por opioides, fentanil, é o cannabis medicinal, né? São os extratos de cannabis. Então, a gente tem uma epidemia em curso em alguns países, principalmente Estados Unidos e Canadá, e esses países eles estão utilizando o cannabis medicinal para tratar essa epidemia, que lá a dor ela é tratada de forma muito mais séria do que aqui. Aqui a gente tem muito medo de prescrever o opioide, por exemplo, para a dor. Lá já é o contrário, existe uma falta de medo, lá é uma disseminação do tratamento com os opioides, né? Então você tem que chegar no equilíbrio, né, em relação ao uso do opioide. Mas você pode usar também com muita segurança. Só que como para alguns pacientes são muito sensíveis, né? O paciente idoso ele é muito sensível ao uso do opioide, podendo às vezes entrar em depressão respiratória. Então, isso são pacientes que sofrem com muita dor, né? Tem muitas dores generalizadas. Se a gente falar de dor generalizada, por exemplo, dor em vários segmentos do corpo, o idoso é esse paciente que tem dor em vários segmentos do corpo. Por isso que a cannabis medicinal no idoso ele tem uma ação muito marcante, porque ele vai atuar em vários segmentos do corpo, dorsalgia, dor articular, vai melhorar a qualidade do sono, a qualidade de vida desse paciente idoso e muitas vezes favorecendo o movimento mesmo, o paciente voltar a se movimentar, levantar da cama, a fazer uma hidroginástica, fazer uma atividade física, né? Isso é importante, principalmente para a família que está lidando com ele o tempo todo, que é uma fase mais difícil. É algo que assim, de tudo que a curiosa que leu, eu não vi a cannabis curar ninguém. Não vi mesmo. Mas eu vi ela trazer uma qualidade de vida tão significativa para a vida das pessoas, A gente assim, está falando de ter gente de vida transformada da água para o azeite. Então, isso já por si só, acredito eu, por isso que eu acredito na planta hoje, depois de estudar sobre ela, eu acho que ela deve ser indicada. Agora, uma pergunta de uma curiosidade, né? Você estava falando que primeiro quando se faz um tratamento para dor, você usa todas umas outras medicações e ela viria por último, numa tentativa para melhorar isso. Por que não começar com ela ou colocar ela como uma segunda opção nesse sentido? Já que em termos de efeito colateral ela é melhor, a dosagem dela, não existe a questão da pessoa ficar, meu Deus, eu acabei de perguntar,
não é da superdosagem, gente, é Overdose. da overdose. Isso, exatamente. Não, a gente tem algumas barreiras hoje que ainda têm que ser vencidas para o uso do cannabis medicinal, tá? Custo, valor para o paciente, né, financeiro, estudos mais robustos que nos deixem mais seguros para você utilizar, principalmente em relação aos efeitos colaterais, né? Então, esses estudos ainda estão começando para deixar a gente com mais segurança. Já uma segurança boa, tá, para utilizar. Estou dizendo que nós não temos segurança, nós temos uma segurança boa para utilizar sim. Para vocês não ficarem com medo, e até mesmo porque, sendo utilizado por profissionais que têm experiência na área, a gente tem essa experiência de estar graduando a dose. E outra coisa que a gente tem que se basear em protocolos já existentes, né? Então, dentro desses protocolos, o cannabis medicinal é uma medicação que ainda é terceira linha. Então, a gente tem um pouco essa barreira, tá bom, de estar utilizando, e a barreira também do custo do produto, por isso que eu apoio aí a iniciativa da CB Dreams, de estar estudando, de estar entrando no mercado aqui nacional para poder ampliar a produção, né? Ampliar também a popularizar mais a medicação, tá? E essas iniciativas, né? A gente hoje tem laboratórios reconhecidos, mas a gente, dentro desse debate, a gente tem que ter também o debate do custo da medicação mensalmente para esse paciente. Então, a gente vai iniciar sempre com aquele tratamento que seja acessível ao paciente financeiramente e que seja bom para ele, né? Então, a gente não pode, às vezes, iniciar com uma medicação que nós não temos ainda toda a segurança e os estudos já conclusivos e que ainda tem um custo um pouco sobrelevado, tá? Entendo. Uma outra pergunta para a gente poder começar a caminhar para o fim. Como é que você enxerga hoje, como médico, as associações que fazem o atendimento, que fabricam a medicação e entregam essa medicação para os pacientes? Não, com certeza, não, enxergo como uma grande evolução, né? Inclusive, nós temos alguns estados que estão começando até a colocar dentro do rol de medicações de alto custo, tá? Isso para poder popularizar mais o uso da medicação. E isso, às vezes, pode baratear até no mercado, porque se o Estado faz uma compra, essa medicação ela vai ficar um pouco mais acessível, podendo diminuir o preço para o consumidor lá na farmácia, né? Na prateleira da farmácia, que é isso também que importa muitas vezes, tá? E também, hoje a gente tem essas decisões do STF que estão favorecendo a produção interna, a produção medicinal. Então, isso a gente vai ter laboratórios que vão iniciar agora a produção e não a importação. Isso pode diminuir também o custo para o paciente. Mas esse é um dos fatores. O fator médico mesmo que a gente tem que falar é que é uma medicação, não, ela já passou da fase de ser medicação experimental. Tá? Ela é uma medicação utilizada e com resultados. Mas é uma medicação que ela ainda é dentro dos protocolos segunda linha ou terceira linha. Então, a gente não pode ultrapassar esses protocolos. Mas isso não deixa de fazer com que seja que tenha ainda um grupo de pacientes enormes que devam utilizar. Porque já estão fazendo uso de outras medicações sem melhora da sua dor e da sua qualidade de vida. Então, aquilo que você falou, a gente não está falando de cura para doenças, não está falando de melhora de qualidade de vida, né? Doutor Tiago, onde encontramos o senhor? Quem quiser te procurar, pode deixar o seu contato e para suas considerações finais. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui.
foi ótimo conversar sobre dor, explicar como é que funciona, como é que ela age. Realmente, muito obrigada, porque o nosso objetivo é trazer informação de qualidade para que todo mundo possa, inclusive, procurar profissionais, para saber se entende que é esse tipo de tratamento que quer. E eu sou a favor da educação, porque quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, a planta é muito diferente do que me foi ensinado a vida toda. E as pessoas precisam saber sobre ela. Certo, Juliana, muito obrigado pelo convite, tá? Muito parabéns pela iniciativa da CB Dreams e por essa iniciativa de estar tentando popularizar mais esse tratamento, que é um tratamento muito efetivo, muito rico para o paciente, que vem melhorando a qualidade de vida de vários pacientes. Eu atendo aqui na cidade de Formosa, na Clínica Imagem da cidade de Goiás, atendo também na Clínica Salutar em Brasília, tá? E podem podem entrar em contato pelo nosso Instagram, pelo nosso Dr. Alia, que a gente está sempre à disposição, tá bom? Tá joia, doutor. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. A gente vai salvar a live, a gente vai colocar a live no nosso canal do YouTube e vamos compartilhar informação de qualidade. Obrigada, gente. Obrigado. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Vou ver. Não. Como é que eu saio aqui? Alerta.